você pensar que a tecnologia mais avançada do mundo pode ser desenvolvida dentro de uma cozinha em qualquer parte do planeta. Eu até arrepio de falar, porque não tem nada que possa transformar mais. E aí eu volto para as escrituras e fala que a terra prometida, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter disputa, a gente não vai ter doença. E aí eu vejo um material que, em tese, pode literalmente fazer isso. Eu vou falar agora, pessoal, sobre a revelação da tecnologia ancestral e como que isso vai interferir na fundação da Terra Prometida. Porque a Terra Prometida não vai cair do céu, eu acredito que ela vai ser construída, né? Construída a partir dos eleitos, dos escolhidos. Nós que vamos, né, através das ferramentas de Deus, a gente vai fundar uma sociedade verdadeiramente divina, né? A Nova Jerusalém, assim eu espero. Existem grandes possibilidades da gente ver de alguns dos grandes milagres da história da teologia cristã serem fruto de tecnologia. Né? Naturalmente, uma tecnologia dada por Deus, uma tecnologia divina, conforme nessa imagem. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente de bronze ardente e põe-na sobre uma haste. Será que viverá tudo tendo sido picado olhar para ela. O dia que eu li esse versículo, eu cair de joelho. É interessante, né, quem tem a experiência da epifania, a experiência de uma compreensão muito forte a respeito do universo, da espiritualidade, é uma coisa assim que parece que abre um parêntese no espaço-tempo e você é tragado, né, para dentro da realidade alternativa e de alta vibração. Então, assim, tudo que eu consegui foi ajoelhar e chorar. Enquanto eu sentia, né, esse infinito percorrendo pela minha vida. Eu fazia canetas da saúde há muito tempo, eu já produzia isso, eu já tinha a noção da ciência por trás disso, quando eu vi uma receita no Velho Testamento. E já tinha esse estímulo, né, da mitologia grega sobre o mesmo, né, a gente já relacionava o caduceu à caneta de saúde. Então, quando eu vi na Bíblia uma receita de caduceu e de caneta da saúde, eu não tive dúvida que se tratava de uma ferramenta, de algo que pudesse ser replicado. E, gente, se pôde ser feito há 5.000 anos atrás, sem tecnologia nenhuma, por que eu não posso fazer agora? E detalhe, quando eu vou para a ciência, essa é a parte bíblica, né, que seria a parte mitológica. Quando eu vou para a ciência, o que é isso, pessoal? O que é isso? Isso é simplesmente um material que não existe. Esse material que vocês estão vendo, ele não existe para o consenso, para a maioria dos cientistas. Por quê? Porque os supercondutores, eles precisam necessariamente de zero absoluto. E zero absoluto eu não consigo fazer em escala. Zero absoluto eu não dá para eu fazer dentro do laboratório, fora não dá. Como que eu tenho um supercondutor caseiro à temperatura ambiente? Sabe? Isso, assim, é inimaginável. Os supercondutores hoje, a ciência vem avançando, né? Cada vez a temperatura reduz mais. Em 1990, parece que eles conseguiram menos 100 graus Celsius, que, tipo assim, foi o maior sucesso de todos, menos 100 graus Celsius, um supercondutor que funcionava a menos 100 graus Celsius, porque o zero absoluto é menos 273. Então, assim, a gente está avançando para descobrir algo que já foi descoberto. E, assim, você pensar que a tecnologia mais avançada dos laboratórios mais caros do mundo pode ser desenvolvido dentro de uma cozinha em qualquer parte do planeta. Isso, para mim, eu até arrepio de falar, porque não tem nada que possa transformar mais. E aí eu volto para as escrituras, e lá nas escrituras fala que a terra prometida, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter disputa, a gente não vai ter doença. E aí eu vejo um material que, em tese, a gente ainda não chegou nesse ponto, viu, pessoal? Só para deixar bem claro. Mas, em tese, os supercondutores, eles podem literalmente fazer isso. O supercondutor, eu não preciso mais de combustível. Eu acesso a energia através do supercondutor. Eu acesso a antigravidade através do supercondutor. Eu acesso a energia abundante. Eu consigo produzir alimentos, eu consigo melhorar minha agricultura e produzir muito mais com muito menos. Você está entendendo, professor? Então, assim, sim, é algo extremamente avançado que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa a pessoa não precisa nem saber ler para ela fazer isso. Pode fazer isso lá no mato sem nem saber nem ler nem escrever. E esse conhecimento, ele já está no nosso inconsciente. E olha, é impressionante como isso lembra
aquela molinha de Tesla também, que ele faz, que é feita mais ou menos nesse mesmo estilo. Então, a energia está ligada a esse tipo de formato, porque ele funciona como um redemoinho. E na Bíblia Deus fala que quando ele fala com Jó, ele fala de dentro de um redemoinho. O redemoinho nada mais é do que invertidos, eles são os pontos do próprio campo toroidal. Professor, como que eu vou falar em ciência num mundo que não existe ciência? Sim. Ciência é tempo atual. Como é que eu, na Bíblia, eu profeta, eu vou falar da alta ciência de Jesus, de saber de todas as coisas, de compreender o funcionamento do universo a ponto de entender que uma saliva... Como é que eu vou falar isso? A não ser pelo da fé. Porque antigamente não existia ciência de um lado e fé do outro, era tudo a mesma coisa. E como existia tecnologia, como é que eu acessava essa alta ciência, essa ciência elevada, essa ciência sagrada? Acessava através do meu contato, da minha espiritualização, do meu nível de elevação, de purificação, né? Os puros de coração verão a Deus. Então, assim, é muito interessante isso. Como é que eu vou entender essa possibilidade científica por trás dos milagres do passado, sendo que no passado não podia falar em ciência, que era algo que nem existia, ou não havia distinção entre o que eles praticavam. Então, assim, muito interessante. Por isso que a gente precisa voltar para a unificação entre ciência e religião, para entender que lá atrás já era unificado e eram as duas coisas juntas, sem distinção. Tem uma prova de tecnologia, só que é uma prova que gera tanto problema na narrativa do Velho Testamento que é complicado. A Arca da Aliança saiu do Egito. Segundo a própria Bíblia. Procurem Josué 3:23. Está aqui, já investigado. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Inclusive, pode ser por isso que o faraó perseguiu o povo. Depois que ele se ligou que ele perdeu algo muito precioso, ele foi atrás. Pode ser por isso. Pessoal, Josué 2:3 explica o que abriu o mar. Ele explica direitinho. Quando vocês virem, povo de Deus, quando vocês virem os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, sigam a 1 quilômetro de distância. Assim que os sacerdotes pisaram no Rio Jordão, com a arca, carregando a Arca da Aliança, as águas se afastaram. Olha, repito todo. As águas se afastaram e a arca foi colocada no meio do Jordão, o povo todo atravessou. Quando a arca foi retirada, as águas voltaram a fluir. Com o que eu faço isso? Com campo. Gente, eu tenho tecnologia que eu construo na minha casa de proteger a minha propriedade contra tempestades, furacões, vendavais. Tenho uma experiência com o furacão Maria. No meu canal tem esse vídeo, depois vocês procuram lá. Na República Dominicana, eu mostro o croquis direitinho. Passou um furacão que destruiu tudo, menos a propriedade do Tom Salas. E tem um raio, assim, de mostra. Então, assim, eu consigo, e isso já foi reproduzido aqui no Brasil por N pessoas. Eu faço reator dinâmico há anos. Eu demorei, assim, 5 anos para testar. Só quando eu vi um matuto, um senhor, falando na comunidade do Douglas, né, a antiga Cast Brasil, compartilhando conhecimento, hoje se chama Terapeuta Brasil. Nessa comunidade, o senhor falando como isso é real, a experiência que ele teve, que quando ele colocava o reator dinâmico, ele parava, ele tirava, ele voltava, e ele ficou brincando de fazer isso, de testar isso. A gente conseguiu reproduzir isso aqui. Todas as pessoas que eu mando reproduzir essa experiência também conseguem. Então, assim, é algo que todo mundo pode fazer, algo que todo mundo pode produzir, sem precisar de comprar. Você está entendendo? Então, assim, imagina o que esse nível de tecnologia divina pode nos capacitar. Não é que assim, imagina, é uma pergunta retórica, né? O que isso pode conquistar para a gente é simplesmente a Terra Prometida. Então, é difícil eu mudar a narrativa do Velho Testamento, é complicado, tem o dogma, né? Eu venho da Igreja Católica, eu passei um pouco pela Igreja Evangélica, e pesa. Quanto mais a gente recebe de Deus, mais a gente quer respeitar o dogma. Porque é uma forma de retribuir. Né? Só que o dogma, às vezes, tem uma mão humana. Eu penso nisso, né? Que a gente, às vezes, pode estar correndo o risco de estar
às vezes, mais para o lado da teologia humana do que da teologia divina. Né? E são riscos que a gente sempre vai correr, né? dentro das grandes religiões, são riscos que a gente sempre vai correr. E que cada um tem essa medida, né? Quanto pode avançar, o quanto pode investigar e percorrer esses caminhos. Mas está lá na própria Bíblia. Quando vocês lerem direitinho, vocês vão ver os capítulos corridos, vocês vão ver como está lá, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então, assim,